CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia! Hoje, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, está começando o CBN Esportes, uma quarta-feira com toda a repercussão ontem do clássico majestoso e também, claro, o transcorrer da rodada do Campeonato Paulista de 2024. Teremos Ponte Preta hoje contra a Portuguesa, cobertura em loco dos 99.1 hoje direto do estádio do Canindé. Também teremos o Guarani enfrentando o Mirassol às 9h35 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então vamos começar o nosso programa falando de Copa do Brasil. E ontem, na sede da CBF, foram sorteados os confrontos da primeira fase da competição. Dos paulistas presentes, o Botafogo enfrenta o Nova Venécia do Espírito Santo, o Corinthians pega o Cianorte lá do Paraná, o São Bernardo encara o Olaria do Rio de Janeiro, a Portuguesa Santista enfrentou Caxias do Rio Grande do Sul, o Água Santa enfrenta o Jacuipense da Bahia e o Ituano terá pela frente o São Luís do Rio Grande do Sul. O Santos não se classificou. Palmeiras e São Paulo entram na terceira fase da competição, pois estão na Copa Libertadores. Amistoso internacional, Al Nassr vai enfrentar o Inter Miami de Lionel Messi, mas sem Cristiano Ronaldo. O técnico Luiz Castro garantiu o desfalque do craque português para o amistoso de amanhã, em Riad. CR7 está tratando uma lesão. Ok, agora sim, vamos lá, o fone bem posicionado, a barba bem feita, delineado, cabelinho na régua. E o perfume exalando. Antônio Lupe, bom dia, uma boa quarta-feira pra você. Lupércio, e essa macaca, duelo complicado lá no Canindé daqui a pouquinho, Lupe! Duelo de duas equipes que precisam urgentemente da vitória. Portuguesa e Ponte Preta se enfrentam às 7h30 da noite no estádio do Canindé. Fazia tempo que a macaca não visitava a Portuguesa na capital paulista. A Ponte busca a primeira vitória na temporada 2024 e o sinal de alerta já está ligado no Moisés Lucarelli. A informação vem de Fortaleza. Felipinho interessa ao Leão do Pici e pode a qualquer momento se despedir da macaca. É mais um ativo da Ponte Preta que está se despedindo. Se o Fortaleza realmente chegar com proposta, fica inviável aí a permanência do camisa 6 ano passado, este ano camisa 16. Agora, a diretoria tem que vender, saber vender o jogador que despontou na temporada passada na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos para São Paulo, então, meu caro Valmir Bortoleto. O Corinthians perdeu uma invencibilidade de 10 anos na Neoquímica Arena para o São Paulo. O Santos, em São Bernardo do Campo, enfrenta o Água Santa e o Mistão do Palmeiras estará aqui
em Bragança Paulista, no Nabia Bichedi, Gabriel Dudziak. O São Paulo venceu o Corinthians pela primeira vez na Neoquímica Arena. Na noite desta terça-feira, o tricolor bateu o rival por 2-1, graças a gols de Caleri e Luiz Gustavo, em um jogo no qual a equipe ficou com um atleta a mais desde o final do primeiro tempo. O alvinegro, por sua vez, chegou a 3 derrotas seguidas no Paulistão. Nesta quarta-feira, o Palmeiras deve usar reservas contra o Bragantino fora de casa, enquanto o Santos enfrentará o Água Santa em São Bernardo. Tá aí muita coisa para se discutir envolvendo aí os grandes clubes do estado de São Paulo. E o Coritiba? Slimani não é mais jogador do Coxa. Ele informou que iria exercer a cláusula de liberação obrigatória, pois tem acerto encaminhado com o Cavé Mechelen, time da elite da Bélgica. O Coxa, que já não queria mais a permanência do atleta, encaminhou a rescisão de contrato que iria até o final desta temporada. Antônio Lupi e o Guarani hoje reencontra a torcida após um resultado fantástico no fim de semana, 3-0 sobre o Ituano, e hoje a parada é contra o Mirassol às 9h35 da noite, Lupi. O Bugre que busca a primeira vitória jogando em casa, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 9h35 da noite, enfrenta o Mirassol, que na rodada passada ficou no empate com o Novo Horizontino no clássico da região noroeste do estado de São Paulo. A boa notícia é que o meio-atacante Chay não tem nenhuma lesão no joelho e ontem participou da atividade. Se estiver bem para começar a partida, a tendência é que o técnico Humberto Louser mantenha o mesmo time que iniciou o duelo contra o Ituano, com exceção de Matheus Bueno, que deve voltar ao time titular. Que notícia maravilhosa, que notícia importante aí para o técnico Humberto Louser e principalmente para o Chay, né, que vinha apresentando um bom futebol na partida contra o Ituano e uma dividida ali, sentiu um desconforto no joelho e a gente espera que ele possa ajudar o Guarani nesta noite contra o Mirassol e dar o devido descanso ao Matheus Bueno, porque contra o Ituano ele começou no banco de reservas justamente para ser preservado, mas teve que entrar após a lesão do meio-campista Chay. Pré-olímpico, a Argentina goleou o Chile por 5-0 ontem em Caracas e decidiu os classificados do grupo B da competição. A equipe de Javier Mascherano irá ao quadrangular final ao lado do Paraguai. Ambos têm 7 pontos na chave e não serão mais alcançados pelos demais rivais na última rodada, como por exemplo o Uruguai, que já está eliminado. E hoje aqui direto dos estúdios do Grupo EP, da Rádio CBN, Fábio Scheibe, para trazer os destaques do interior. Temos Série A2, Série A3 e a região vai participar. Fábio Scheibe, bom dia! Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Já ouviu aquela expressão, Carlão, quarta-feira gorda? Quarta-feira gorda? É isso mesmo que vai rolar nas divisões inferiores do futebol paulista hoje. Série A2 com rodada cheia, destaque para o duelo tradicional entre Ferroviária e 15 de Piracicaba, no horário nobre do futebol, 9h30 da noite, na Arena Fonte Luminosa. E pela Série A3, destaque para o time da região, o duelo entre União São João contra o Esporte Clube São Bernardo, o Cachorrão, às 3 da tarde no estádio Hermínio Ometo, em Araras. Daqui a pouco a gente detalha a rodada completa aqui, viu, Carlão? Beleza, Fabião, as equipes da região aí nesta quarta-feira pela Série A2 e também pela Série A3. O CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, que terminando o programa vai pegar o busão. Hoje pode, Valmirzinho, você estava disfarçado na Vila Belmiro semana passada. Hoje pode, você Tava estará... de assistente. Tava. Hoje ele estará no Canindé prestigiando a Macaca. E o homem online, o homem dos streamings é ele, Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tudo sobre o clássico majestoso, participação de Ponte Preta e Guarani na rodada de hoje do Campeonato Paulista. 2024, com o grito de gol que você gosta.
estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração, com as análises e informações que você só encontra aqui no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Onze horas 16 minutos. Thaís Azevedo, bom dia. Ruas e avenidas da cidade de Campinas. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a região central está um pouco mais carregada. Motorista que segue ali pela Rua Irmã Serafina tem lentidão até a Avenida Benjamin Constant, até a Barreto Leme. Motorista reduz a velocidade. Estava tendo obras ali no local, próximo à Praça Carlos Gomes, ao que tudo indica, essa obra já se finalizou, mesmo assim tem lentidão por lá. Seguindo pela Avenida Anchieta, motorista perde tempo pela pista da direita, na chegada à Avenida Orozimbo Maia, e também pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Dona Libânia. A Avenida Orozimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. No sentido oposto, trânsito fluindo bem. Carlão? Ok, Thaís, obrigado. Fiat Argo. Mais estilo, conectividade e conforto. Sua vida pede um carro assim. Paz no trânsito começa por você. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E a hora do vôlei é comigo, Brasil, porque hoje tem Superliga Masculina. O Suzano vai enfrentar o Minas às 6h30 da noite na Arena Suzano. Na classificação, o Cruzeiro lidera a competição com 36 pontos. O São José é o segundo colocado com 33. E o Guarulhos é o terceiro colocado com 26 pontos. O Vôlei Renata está na 9ª colocação com 16 pontos conquistados. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 19 minutos é o CBN Esportes, uma reunião de pauta ao vivo aqui, que bacana, né? Ah, sempre bem gostoso, né? Estamos planejando aí a nossa quarta-feira, aliás, Antônio Lupe, com transmissão CBN, direto do estádio do Canindé, vamos com a Macaca lá, e depois estaremos no Brinco de Ouro com o Bugrão, Lupécio. Então, isso é importante ressaltar, nós estaremos no Canindé. Sim. Qual é a equipe? Você pode destacar pra gente? Qual é a equipe? Júlio Nascimento. Na casinha. Na casinha. Carlão de Freitas nos comentários. Você, no caso, né? Antônio Lupe nas reportagens. Eu. E Eliel Almeida, esta fera que vai estar aqui no Central da Bola. E hoje é uma jornada longa, porque nós vamos começar às 7 horas da noite, o pontapé inicial às 7 horas da noite, aí tem o jogo da Macaca, repito, hein, direto do Canindé. Sim. Nós vamos transmitir o jogo da Ponte e no final do jogo da Ponte nós já vamos tocar a bola
pro estádio Brinco de Ouro da Princesa, porque Carlos Cabela, Sim. Gabi Castro e Adriana Almeida, eles vão contar a história do jogo entre Guarani e Mirassol, lá no Brinco, 9h35 da noite. Começa às 7 e só vai acabar meia-noite, hein? Tá certo. Eliel Almeida disse que Fábio Chaib estará no central da bola. Aí também. sim, hein, Fábio Chaib? Agora fechou. Tá aí... Ixi, ele ia pra Bragantino, parece que deu ruim então, né? É mesmo? Não Eu tô sabia, falando cara. que essa reunião ao vivo, ela dá problema. Não sabia não, Eu velho. também não sabia, fiquei sabendo agora. Mas o certo é que hoje cobertura total da Rádio CBN para Portuguesa e Ponte Preta e depois teremos Guarani e Mirassol. Quem sabe hoje os 6 pontos, a Macaca lá no Canindé e o Bugrão aqui diante do Mirassol. 11h21. Fábio Chaib, já quer passar a limpo os clubes da região ou tem essa notícia aí que você Tem uma mostrou notícia interessante envolvendo agora. o meu, o seu, o nosso Paulo Machado de Carvalho Pacaembu? O Pacaembu que deve ser finalizado a reforma até o final deste ano, né, Carlão? A Alegra Pacaembu, a empresa que detém a concessão do estádio, anunciou nesta quarta-feira que fechou o acordo de name rights do estádio com a empresa Mercado Livre. O local será chamado de Mercado Livre Arena Pacaembu. E o valor que o Mercado Livre vai pagar, o contrato pode chegar a 30 anos e ser superior a R$1 bilhão no total. Então, em 30 anos, R$1 bilhão. O Pacaembu que deve ficar pronto até o final desse ano, né? Especulava-se até que a Copinha poderia ter sido sediada no Pacaembu, acabou não dando certo. Mas a previsão aqui até que o final do ano, com certeza, mas até julho, o Pacaembu quer ter uma parte já liberada, ser reaberto, mesmo que parcialmente, para os jogos no estádio. Então, o name rights do estádio do Pacaembu, Pacaembu passa a chamar Mercado Livre Arena Pacaembu, contrato de R$1 bilhão em 30 anos. Ah, é muita grana para colocar o Pacaembu na ponta dos cascos. Agora vamos fazer aquela resenha com o ouvinte através do WhatsApp 19 99186-9070. E a galera, Antônio Lupe, tem muito São Paulino feliz aí, Lupércio? Amarildo Breno, lá de Hortolândia, disse: bom dia, amigos. Calera e Luciano, os caras mais chatos do futebol. O São Paulo ontem colocou fim a esse tabu longo na Neoquímica Arena. Mandar um grande abraço também aqui pro Dias, que participa todos os dias. E ele manda aqui uma figurinha, né? A figurinha hoje, ela domina o WhatsApp. Sem dúvida. Tem a foto do Mano Menezes que diz: minha sogra não está bem. Os caras não perdoam nada. Mandar um abraço também aqui pro nosso grande amigo, o Ed, que tá participando conosco. Obrigado, Ed. Mandar um abraço pro Marcelo, que está lá no Jardim Garcia. Opa, ele é show. torcedor do Bugre. Disse que hoje o Guarani vai vencer apertado o Mirassol. 1-0 tomando sufoco. Mas ele disse que o Bugre vence. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Fabião, torcedor da Macaca, disse que hoje a Ponte vai conquistar a vitória contra a Portuguesa lá no Canindé, e também mandar um grande salve para Vinhedo. Gostei, o Rafael, salve, motorista salve. de aplicativo, tá aqui com a gente, acompanhando o CBN Esportes, e alegre com a vitória do Tricolor contra o Corinthians. E chegou mais uma também aqui, um grande abraço para o nosso amigo Tomás Pavani, do final do telefone 0743, ele mandou uma mensagem aqui: o governo privatiza até o estádio de futebol, meu Deus, e para a instituição financeira ainda. Duvido que há interesse por trás, falando sobre essa notícia aí do Pacaembu com o name rights. Tá certo, Antônio Lupe, 11h24. Então vamos para a capital paulista para a gente dissecar o que foi o clássico majestoso. E lá está ele, Gabriel Dudziak. Vai! Em Itaquera, o São Paulo queria aproveitar o momento adverso do Corinthians para encerrar o jejum no estádio adversário, que já durava quase 10 anos. O começo de jogo foi equilibrado, mas aos 19 minutos, um lançamento de Wellington Rato para Calera e terminou com o argentino fazendo 1-0 para o tricolor. O Corinthians reagiu e poderia ter empatado com Romero e também com Ranieri, mas acabou desperdiçando as chances e se viu com um prejuízo ainda maior aos 42 minutos, quando o zagueiro alvinegro Caetano acabou expulso por agressão a Luciano. Com 10 em campo e perdendo o jogo, os corintianos tentaram reagir na base da entrega e do apoio da torcida.
Só que logo aos 5 minutos da etapa complementar, o São Paulo ampliou com Luiz Gustavo de cabeça depois de cobrança de escanteio. Satisfeito com a vantagem, o tricolor trocou passes e esperou o tempo passar, mas o Corinthians seguiu tentando e teve chances com Yuri Alberto e Wesley antes de Arthur Souza, cria da base alvinegra, descontar aos 45 minutos do segundo tempo. Mas era muito tarde e o São Paulo, depois de 19 jogos, enfim venceu a primeira na Neoquímica Arena. Após a partida, o técnico são paulino Thiago Carpini elogiou a equipe e disse que a quebra do tabu significa muito para os jogadores, mas também para ele. Em particular para mim também. Se criava uma situação, poxa, como o Carpini vai escalar, quem ele vai tirar, como vai ser a estreia, como vai ser substituído num grupo vitorioso. E nós estreamos com vitória, e com tudo isso aí vem o interrogação, o porém, né? Aí o clássico, passamos por ele. Agora vem, e a decisão? E o brasileiro? Então a gente precisa também reconhecer a capacidade, independente da idade, sabe? Entender que também tem um trabalho e que eu não caí aqui de paraquedas. Já do lado derrotado, Mano Menezes ponderou os erros do time e projetou uma melhora para a sequência do campeonato. Tomamos o gol numa jogada isolada, se não me engano foi a primeira jogada que a equipe sofreu. Então era um jogo grande, os jogos grandes são jogos de poucas oportunidades. A equipe no segundo tempo se superou e se continuar com esse comportamento, dificilmente vai ser derrotado nas próximas partidas, vai voltar a vencer. O próximo jogo do São Paulo será contra o Palmeiras, domingo pela Supercopa do Brasil. Palmeiras, que pensando justamente nesta partida, vai poupar titulares contra o Bragantino na noite desta quarta. O duelo será disputado no interior do estado às 7h30 da noite. O Santos também joga nesta quarta. Às 9h35, o Peixe encara o Água Santa fora de casa. A partida será disputada no 1º de maio em São Bernardo, já que a Federação Paulista vetou os jogos no estádio do Água Santa devido às más condições do gramado. Sem Juliano machucado, Otero deverá começar entre os titulares do Peixe. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Eu prestei atenção nas falas do Thiago Carpini, mas o Carpini vai ter que ter um pouco de paciência neste início de trajetória dele no tricolor. A pressão vai ser enorme. O Carpini, embora seja um grande treinador, está fazendo um início de trabalho muito bom, muito positivo no São Paulo, mas ele ainda vai conviver com alguma desconfiança. Por que eu digo isso? Porque ele é muito jovem, né? O salto foi gigantesco, né, da carreira do Carpini. Ele estava, há 2 anos, praticamente, ele estava aqui no Guarani tentando salvar o Bugre de uma queda na Série B do Campeonato Brasileiro e agora ele já está no São Paulo. Ou seja, a imprensa ainda enxerga o Carpini com alguns questionamentos. A própria torcida também, mas eu acredito que da maneira como ele iniciou a trajetória no São Paulo, os resultados acontecendo, as vitórias em clássicos, agora tem uma final contra o Palmeiras, de repente uma vitória também, aos pouquinhos o Carpini vai adquirindo a confiança não só do torcedor, mas também da imprensa paulistana. Do grupo eu creio que ele já tem, porque o São Paulo jogou o fino da bola ontem diante do Corinthians e em nenhum momento, Fábio Charri, pelo menos o tempo que eu acompanho a partida, teve a vitória ameaçada. Não sei no finalzinho ali, quando o Corinthians diminuiu, mas o São Paulo foi o senhor do clássico majestoso. Exatamente, até antes do primeiro gol do Caleri, né, numa linda enfiada de bola do Wellington Rato, o São Paulo já tinha tido uma oportunidade com o Luciano, né? O Luciano perdeu um gol cara a cara depois de uma cobrança de escanteio. E mesmo depois de ter feito o gol, somente eu também lembro somente daquela cabeçada do Ranieri que passou rente à trave quando estava 1-0 já. Mas o Corinthians não assustou, até ficar com um jogador a menos também, numa infantilidade do Caetano, né? Que deixou o braço ali também. Foi mal o Caetano, zagueiro do Corinthians, nessa expulsão justa para mim. E o São Paulo, no segundo tempo, conseguiu aproveitar o fator numérico, né, de jogadores em campo e conseguiu, não foi ameaçado realmente, fez 2-0, ficou mais tranquilo, com a vantagem numérica também, com vantagem no placar, conseguiu, enfim, acabar com esse tabu aí que já incomodava bastante a torcida São Paulina. E o São Paulo chega forte para decisão da Supercopa, né, no próximo domingo. São Paulo pega moral, pega também mais confiança para poder encarar o Palmeiras. Palmeiras que hoje vai com time reserva, né, Carol? Tá certo, Fábio. E aí, Lupe? Achei que a expulsão ela foi muito exagerada. Se fosse um time qualquer contra o Corinthians, não seria expulso. Mas aí o jogador também tem a consciência de que hoje nós temos, no mínimo, 10 câmeras espalhadas pelos estádios, né, com o VAR.
Então, é evitar esse tipo de contato. Mas eu tenho certeza que se fosse qualquer outro participante do Campeonato Paulista jogando contra o Corinthians da Neoquímica Arena, não seria expulso. Tá certo. Foi polêmico agora, né? Mano ameaçado? Foi Dudu? polêmico agora? Ah, sempre, né? Mano ameaçado. Mano ameaçado, eu também acredito nisso. Acho que se o Corinthians não vencer a próxima partida ou dar uma resposta em termos de nível, né, de atuação... Só que também vai ser mais uma demissão injusta, porque ele tem um elenco fraco, as contratações que foram feitas ainda não estão aí no auge, e aí se ele for demitido, a culpa dele também, mas culpa da diretoria. Lupe, eu acho que se o problema fosse só o técnico Mano Menezes no Corinthians, é muito fácil resolver. Manda o Mano Menezes embora e contrata um outro treinador. O Corinthians é de cima para baixo. Quantos técnicos passaram até no último ano? Qualquer semelhança com um time do interior é mera coincidência. Sim. O problema do Corinthians é administrativo. Veio aí o Augusto Melo, nós esperávamos um outro Corinthians, um Corinthians renovado, mas continua o mesmo filme de anos anteriores, e isso se reflete dentro de campo. Equipes ruins, resultados horrorosos, derrotas em clássicos, escassez de títulos. E jogador que é contratado que não pode nem estrear por terrível. Confusão. E o Corinthians está acertando com mais 2 jogadores, né? Depois da novela do Mateuzinho, que voltou para o Rio de Janeiro, parece que agora o Corinthians aumentou a oferta pelo lateral direito do Flamengo, e também do Flamengo está vindo o zagueiro Pablo, que foi campeão pelo Corinthians já, jogou pela Ponte Preta. O Pablo pode estar retornando para o Corinthians para jogar, então, na zaga corintiana, assim como o Mateuzinho também, parece que está quase certo. E para falar que não tem só coisa negativa no Corinthians, a contratação do Ranieri foi uma excelente contratação. Bem lembrado. De todos que estiveram em campo ontem, vestindo a camisa do Corinthians, ele foi quem se destacou. E a grata surpresa, o gol do menino Arthur, né? Que dá uma confiança, dá uma moral aí pra esta molecada. Tô curioso pra ver esse Garro, o meio argentino, que está contratado, mas não pode fazer estreia por burocracia, né? Parece que tem uma briga da AFA com a CBF, aí alguma coisa com o Corinthians também. O Augusto Melo ontem soltou o verbo também contra essa decisão aí de não passarem o aval para a liberação do jogador. Momento turbulento vive o Corinthians logo no início, né, no primeiro mês de 2024. Pega o Novo Horizontino domingo, 11 da manhã no Meu Deus. 11 horas 32 minutos. Temos o repórter CBN, então vamos lá. CBN Esportes Campinas. Venha molhar as palavras no Gil Rosário, com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial. De segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, o chopp Claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. CBN Serviço. A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar abriu um chamamento público para selecionar psicólogos voluntários. Os interessados devem enviar currículo até o dia 31 de janeiro para o e-mail humanização, sem cedilha e sem tio, @hmmg.sp.gov.br. O projeto, implantado desde 2021, tem como objetivo oferecer atendimento aos trabalhadores da Rede Mário Gatti, independentemente do vínculo empregatício. O objetivo do projeto é amenizar os conflitos, as dores emocionais e estimular a compreensão sobre si mesmos e, consequentemente, a melhora das relações e atendimento. Os detalhes do projeto serão apresentados em reunião virtual. Os psicólogos selecionados vão fazer acompanhamento online de demandas psicológicas, afetivas, profissionais ou familiares dos profissionais da rede. De Campinas, Felipe Pereira.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35, só fechando aí o noticiário dos grandes clubes do estado de São Paulo. Fábio Chabe, o Palmeiras hoje contra o Red Bull Bragantino, um Palmeiras mistão, tem a final contra o São Paulo domingo lá no estádio do Mineirão, e depois o Lupe fala sobre o Santos contra o Água Santa em São Bernardo do Campo. E esse Verdão, Fabião, o São Paulo, sei não, hein? Tá com cara boa pra decisão da Supercopa, hein? Antes da final do Supercopa, o Palmeiras tem um duelo contra o Bragantino, difícil também, Bragança Paulista, né? Bragantino, time muito consistente também, fazendo bons campeonatos há muito tempo, boas temporadas. Palmeiras hoje vai com um time totalmente reserva, inclusive incluiu jovens jogadores da Copinha na lista B da equipe. Palmeiras, então, pondo novas promessas, aí, novas crias para incorporar o grupo, incorporar o elenco. E o Palmeiras hoje, praticamente com todos os reservas, não saiu a escalação ainda do Abel Ferreira, mas deve ser um time composto por jogadores mais jovens e reserva. É um tiro no escuro, né? Não dá para saber como pode ser a atuação dos jovens lá diante do Bragantino, um time que já está na Libertadores. O Bragantino vai com a sua força total, time forte, apesar do mau início do Campeonato Paulista, tem uma boa estrutura. E domingo contra o São Paulo chega com muita moral realmente por ter vencido, né? O Corinthians ter acabado com esse tabu, e agora pega o Palmeiras aí. É um jogo, o único jogo também não dá muito para saber, né? Mas a moral, realmente, os São Paulinos estão mais elevados, mais felizes nessa semana, né? Lupe, o Peixe no ABC, depois de uma derrota no Clássico contra o Palmeiras, e Juliano de Fora, que estava sendo o grande maestro do Alvinegro neste Paulistão. Mas o Santos, mesmo perdendo para o Palmeiras, né, na última rodada, mostrou que tem um bom time, né? Juliano tá fora. Só que tem um detalhe importante, né? O adversário, o Água Santa, não vai jogar nos seus domínios, né? Por conta da questão do gramado, a federação vetou o Distrital do Inamar para a partida contra o Peixe. Vai jogar em Santo André, gramado sintético, tem toda essa questão também. O Água Santa fora de casa, por isso o Santos é favorito, mesmo com a ausência do Juliano. Acredito que o Peixe hoje consegue mais uma vitória no Campeonato Paulista. E os times de Campinas precisam torcer para o Santos, né? Porque se o Guarani vencer o Mirassol e a Ponte conquistar um bom resultado contra a Portuguesa, aí já começa a ter uma briga, um derby ali pela segunda colocação, e o Água Santa fica um pouquinho mais atrás aí na quarta colocação. É claro, se os times de Campinas conseguirem a vitória e o Água Santa perder pro Peixe. Falando em times de Campinas, 11h38. Então vamos falar da Macaca, do Guarani. A Ponte estará no Canindé logo mais. O Guarani recebe o Mirassol no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Como a Ponte entra em campo primeiro, Antônio Lupe? Então vamos lá para o estádio Moisés Lucarelli. Vamos falar da preparação desta Ponte Preta, que tem missão difícil hoje diante da Lusa do Canindé. É isso, Carlão. A Ponte, ela busca a primeira vitória na temporada 2024. Vai enfrentar uma Portuguesa que não venceu nos últimos 2 jogos, só que enfrentou equipes de Série A, o Bragantino e também a equipe do São Paulo no Morumbi. Fez até um bom jogo contra a equipe do São Paulo, mas não conseguiu resultado positivo. Então a Ponte tem uma pedreira pela frente, a equipe da Portuguesa no Canindé. O jogo acontece às 19h30. A principal novidade na lista de inscritos da Macaca é a inclusão do Nilson Júnior, zagueiro que o próprio Brigatti te disse, né, que estava abaixo fisicamente, ficou um longo período fora do Brasil. Quando retornou, estava muito abaixo em relação aos seus companheiros, precisou de um período maior de preparação e agora está inscrito na lista A e deve ficar no banco à disposição do técnico João Brigatti para o duelo contra a Lusa. Em relação ao time, é muito complicado a gente cravar o time titular, porque o próprio João Brigatti afirmou que a equipe ainda não está bem fisicamente, os jogadores ainda não estão ali no topo da parte física, e por isso ele vai colocar em campo os jogadores melhor condicionados para a partida. Em relação
a equipe. Acredito que o nosso glorioso argentino Gabriel Risso, que inclusive deu entrevista, só que se eu colocar aqui, ele ainda fala muito rápido, né? Não conseguimos, ele não tem nem o domínio ainda do portunhol, né? Que é aquele argentino espanhol meio com brasileiro. Então é a primeira experiência dele fora do Brasil, então ele tá se acostumando. Só que o Gabriel Risso deve ser mantido como titular na lateral esquerda. Igor Inocêncio deve ser mantido na lateral direita. A zaga com o Matheus Silva e o Edson. Acho que o Castro não volta. O Edson fez até uma partida regular contra a Inter de Limeira. O meio-campo com o Emerson Santos, Felipinho e Elvis. No ataque, Dodô, Gé. Não sei se Renato ou se ele coloca mais um atleta de marcação no meio-campo. E quem seria esse atleta? Luiz Felipe? Leonaldi? Um dos dois? Ou até mesmo manter esse esquema com 3 atacantes. Particularmente, acho um pouco difícil, mas é uma possibilidade. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Edson e Gabriel Risso, Emerson Santos, Felipinho, Elvis, Renato ou Leonaldi ou Luiz Felipe, Gé e Dodô. É o provável time da Macaca que vai entrar em campo para enfrentar a Portuguesa do técnico Dado Cavalcante. A Portuguesa que, como eu ressaltei anteriormente, vem de 2 jogos sem vitória, né? Contra o RB Bragantino e também contra o São Paulo no Morumbi. E o treinador falou sobre essa questão de jogar bem, só que não conquistar os resultados. Bom, eu entendo que fazer 2 bons jogos, né? Mesmo com placar contrário, eu entendo que traz confiança. E para mim é o mais importante. E o maior cuidado que eu preciso ter, e que os nossos jogadores também, porque todos eles também têm responsabilidade em relação aos sentimentos que são sentidos, né, na condição do jogo, é que essa confiança ela não seja confundida com soberba e achar que só porque nós jogamos bem esses 2 jogos contra a equipe de Série A, nós vamos jogar bem todos os outros jogos. Nós só jogamos bem porque nós nos entregamos, porque nós lutamos, porque nós brigamos. E é responsabilidade deles manter esse mesmo padrão para os próximos jogos. É responsabilidade nossa, né? Minha também, obviamente. E esse é o pensamento, né? Se fortalecer internamente, mas não permitir que essas armadilhas que a competição nos traz, de jogamos bem, o próximo ganha, jogamos bem, o próximo ganha, e o tempo vai passando, e as coisas não funcionam assim. Então, nós temos que quarta-feira voltar a jogar bem, mas temos que ter o resultado. Bom, só uma correção, eu disse que a Portuguesa empatou com o Bragantino, não, ela perdeu para o Bragantino e perdeu para o São Paulo, ou seja, a equipe da Lusa vem de 2 derrotas seguidas e a Ponte ainda não venceu no Campeonato Paulista. Provável time da Portuguesa para encarar a Macaca, com Tomazella no gol, Douglas Borel na direita, Quintana e Patrick na zaga e Marquinhos Pedroso na esquerda. Zé Ricardo, Dudu e Giovanni Augusto no meio-campo, Felipe Marques, Henrique Dourado, o ceifador, e Victor Andrade, um ataque de jogadores conhecidos, né? Meio-campistas também conhecidos do torcedor da Ponte Preta, hoje 7h30 da noite, direto do Canindé, com transmissão da CBN Campinas. Eu deixei esse assunto por último, porque primeiro a gente fala do jogo, mas depois a gente fala desse período, né? A janela tá aberta, a Ponte precisando vender jogadores, já vendeu o Eliel, já vendeu Amaral, e quem pode se despedir da Ponte é o Felipinho. Segundo os companheiros de imprensa do jornal O Povo, lá de Fortaleza, o Fortaleza tem o interesse na contratação do atleta, jovem atleta da Macaca, que foi um dos principais jogadores da Ponte na Série B do ano passado e foi titular nas 3 partidas da Macaca no Campeonato Paulista e hoje deve ser mantido, por enquanto, na formação titular. Se houver a proposta, a Ponte não tem nem a condição de negar, né? Até pela situação financeira que vive. Hoje qualquer dinheiro é dinheiro, né? E infelizmente, né? Porque se a Ponte estivesse robusta financeiramente, ela poderia valorizar o patrimônio dela, né? Que o Felipinho é um ativo do clube. Mas como está passando o chapéu, qualquer dinheiro hoje para a Ponte é importante. Infelizmente, dá a impressão que o Fortaleza, chegando com qualquer fatia do bolo aí, leva o Felipinho, até porque hoje o nível do Fortaleza é um nível importante no futebol brasileiro, quase chegando ali na primeira prateleira, um bom tempo em Série A, finalista em competição internacional. Se realmente chegar a proposta, eu acho que a Ponte vai abrir mão
do Filipinho. Pena que a reposição, infelizmente, pelo momento que vive a Ponte, não é à altura. Mas vamos ver, é um caso que ainda vai se desenrolar. Lupe, com relação ao jogo, como você disse, a cabeça do Brigatti deve estar um trevo. A escalação da Ponte é um enigma, né? Eu vejo aqui também com os amigos do GE a possibilidade até do Luiz Felipe jogar na segunda linha, um Ramon Carvalho podendo substituir o Elvis, o que não é algo... não seria surpresa não, até porque o Elvis, pela condição física, deve ter aí um cuidado especial para a Ponte não perder o seu camisa 10. Agora, por ser um jogo fora de casa e a Ponte vai precisar de uma transição rápida, só tem o Dodô desta escalação, desta possível escalação, só o Dodô de velocidade, né? Porque o Gé é aquele parrudão, é o cara de definição para brigar com os zagueiros. E o Renato, mesmo atuando pelos lados, não é um jogador de velocidade, é mais um jogador de definição também. Não sei se de repente o Brigatti não coloca um rapidinho. Só que, quando ele olha para o banco de reservas e procura pelo rapidinho, esse rapidinho se chama Polvideiro. E aí, né, difícil, né? Difícil esperar algo do Polvideiro. É um jogador que até agora não disse a que veio e tem um contrato aí longo, né, espichado com a Ponte Preta. Então é um enigma e a macaca diante da Portuguesa, que não tem obtido resultados positivos, mas tem jogado bem. A Lusa fez um bom jogo contra o São Paulo, perdeu por 1-0, fez um bom jogo contra o Bragantino nem tanto, mas enfrentou, equilibrou, e contra a Inter de Limeira virou um jogo, né? A Portuguesa chegou a estar perdendo por 2-0 aqui no Major José Levi Sobrinho. Jogo difícil para a Ponte, Portuguesa favorita, e a Macaca vai ter que jogar muita bola se quiser pontuar lá na capital paulista. Eu sei que você é uma enciclopédia do futebol campineiro e eu queria lhe perguntar, qual foi a última vez que Portuguesa e Ponte Preta se enfrentaram no Canindé? Então, ontem eu estava lendo sobre isso. Para o Ponte Pretano é uma memória muito agradável, né? Foi 3-0 na Série B de 14, né? 10 anos, hein? A Portuguesa jogou com o uniforme 3, azul, e uma noite em que Renato Cajá arrebentou. Vamos pegar a escalação desse jogo? Então você quer ou não? Eu lembro, eu estava em casa fazendo um churrasco, acompanhando esta partida. Um belo churrasco. Ponte Preta, né? De azul, a Portuguesa de azul. Eu não lembro disso. Aqui tinha uma cruz aqui. Isso, horrível. Não está abrindo a escalação. Não está abrindo a escalação. Mas ali já era um processo de insolvência da Portuguesa, né? Porque ela cai. E aí depois... Foi a Barcelusa? Não, a Barcelusa foi em 2011. Não, a Barcelusa foi em 2011, né? Que a Ponte subiu também, né? Ela sobe em 11 e cai... ganhou lá da Portuguesa também, 3-1. E se eu não me engano, a Ponte ela cai junto com a Portuguesa, ela ganhou no Paulista, né? E ganhou no... A Ponte ganhou no Campeonato Paulista e perdeu no Brasil. Ela cai junto com a Portuguesa, porque ela sobe em 11 com a Lusa, com a Barcelusa. Em 2013 a Portuguesa cai naquele, né? Aquele negócio que até hoje não se sabe. Everton com H. O Everton, o que aconteceu. Mas foi o último confronto, né? Se repetir, é claro que hoje a equipe da Ponte é bem diferente de 2014, né? Mas se repetir o resultado de 14, para a Macaca vai ser. E quem está jogando bem pela Portuguesa é o Vitor Andrade. Revelação do Santos, temos problemas também aí, passou pelo Goiás também, está jogando bem no ataque da... Passou no Vila. No Vila passou também, no Vila, né? Passou foi bem no Vila, viu? Na Portuguesa, ele e Henrique Dourado, forma a dupla de ataque da Portuguesa. Portuguesa que também tem... Giovanni Augusto. Ricardinho, ex-Guarani também. Ricardinho. Tem o meia Zé lá, Ricardo. O Zé Ricardo, que deve ser titular. 11h48, para fechar o assunto Ponte Preta, eu queria mandar um abraço aqui pro meu parceiro Marcão Parraga, Ponte Pretano de 4 costados, mas ele é incrível. Ele é Ponte Pretano, mas o negócio dele ele é anti-corintiano. Aí eu perguntei, mas Parraga, se jogar Guarani-Corinthians, pra quem você torce? Eu torço pro Guarani. Parraga, você tá de brincadeira. Parraga foi nome de treinador. Nome de jogador da Ponte, jogador da Ponte isso, também. Isso. Jorge Parraga. E é em homenagem, porque o Parraga Marcão aqui joga muita bola. 11h49, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tudo. Antônio Lupe vai trazer todas as informações do Guarani, que vai emplacar mais uma vitória hoje no Paulistão. Recebe o Mirassol às 9h35 no Brinco de Ouro.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. 11h50. O Guarani hoje às 9h35 da noite recebe o Mirassol em busca da segunda vitória consecutiva e se fixar no bloco dos 2 classificados do Paulistão, meu caro Antônio Lupi. O jogo não... Opa, calma, tudo bem. O que aconteceu? A cadeira Fábio foi pra Chade? trás. Caiu da aqui. cadeira, hein, Fábio Chade? Segura! O jogo não é nem 9h45 e nem 9h30. 9h35 da noite, o duelo entre Guarani e Mirassol. Brinco de ouro da princesa, o Bugre que vai em busca da primeira vitória jogando em casa. Vem de um bom resultado contra o Ituano, fora dos seus domínios, e agora quer conquistar os primeiros 3 pontos diante do torcedor bugrino. Por isso a expectativa hoje é de um bom número de torcedores, o que atrapalha esse horário, né? 9h35 da noite. Para começar é legal, mas termina muito tarde. Então fica complicado aí pedir a presença maciça do torcedor do Guarani no duelo contra o Mirassol. O técnico Humberto Louser ontem recebeu uma boa notícia porque os exames não apontaram nenhuma lesão no meio atacante Chay, que saiu machucado ainda no primeiro tempo, chorando com uma entorse no joelho direito. Chay não teve nenhuma lesão detectada, participou da atividade ontem e se hoje não tiver nenhuma limitação, não tiver sentindo nenhuma dor no joelho, deve começar novamente no time titular. A dúvida é se o Matheus Bueno vai ganhar essa folga, esse descanso, ou se ele volta ao time na vaga do Anderson Leite, que fica à disposição do banco de reservas. Porém, ainda é uma incógnita essa possibilidade. Mas do restante, Bruno Mendes, Derek, Reinaldo, isso não deve mudar. Na defesa, também não, com Ryan, Léo Santos, Heitor e na lateral esquerda, o Mike, que marcou um golaço cobrando falta. Por isso, o provável time do Guarani para enfrentar o Mirassol com Douglas Borges no gol, Heitor na lateral direita ou Diogo Matheus, pode ser também uma outra dúvida, Léo Santos, Ryan e Mike, Camacho, Matheus Bueno, Anderson Leite ou, Camacho, Chay, Anderson Leite ou Matheus Bueno, Reinaldo, Bruno Mendes e Derek. Quem falou sobre a vitória do Guarani na última rodada em cima do Ituano e esse adversário difícil que é o Mirassol, que o Bugre tem pela frente, foi o volante Camacho. Futebol é complicado, né? A gente estava jogando bem, estava desempenhando, criando oportunidades e o resultado não estava aparecendo. E por ser um campeonato de tiro curto, o resultado tem que aparecer de alguma forma. E graças a Deus veio com uma vitória boa, uma vitória fora de casa e convincente. Eu acho que isso é muito importante para dar confiança. Acho que essa vitória teria que ter vindo mesmo nesse jogo para dar confiança para o restante do campeonato aí. O grupo tá confiante agora. Com a lesão do Diogo, o Humberto me chamou no dia seguinte, perguntou se eu queria ser, se eu poderia ser o capitão. Fiquei muito feliz e falei que sim. Espero que... No começo é complicado, a gente chega conhecendo os companheiros, mas espero que jogo a jogo a gente vai ganhando a confiança ali deles e conseguindo liderar a equipe aí. Sei que tem vários aí que podem ser. Todo mundo fala no vestiário, todo mundo tá muito consciente do campeonato que a gente tem que fazer. Mas com essa abraçadeira é uma responsabilidade a mais e eu estou muito feliz com isso. O Mirassol é um grande time, vem de 3 empates, mas os jogos que eu não vi todos os jogos, mas o pouco do que eu pude acompanhar, e agora eu vi o vídeo que a comissão mandou, né, dos melhores momentos, da saída de bola. É um time completamente de posse de bola, é um time que gosta de jogar, é um time chato, um time que pressiona muito. Então, igual o Guarani estava sem ganhar e estava jogando bem, o Mirassol também. Então, é um time muito difícil, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil aqui dentro de casa
É um time que tem que ser respeitado, mas se a gente jogar do jeito que a gente vem jogando, a gente tem totais condições de sair vitorioso. Muito importante o apoio da torcida. Acho que é fundamental para qualquer equipe conquistar seus objetivos no ano. E em casa o Guarani tem que ser forte, cara. Então a gente tem que ter o apoio das torcidas e jogar para ganhar aqui o tempo inteiro. O Camacho tem agradado o torcedor do Guarani nas partidas em que começou atuando como titular. Camacho hoje, presença garantida na equipe que começa o duelo contra o Mirassol. Como o Camacho destacou na coletiva, o Mirassol, 3 empates. E o detalhe, todos por 1-1 na estreia contra a Ponte Preta, jogando aqui em Campinas. Depois empatou com o São Paulo em 1-1. E na última rodada, no clássico contra o Novo Horizontino, também um empate em 1-1. E o Mozart estava muito incomodado. Por quê? O Mirassol, para fazer um gol no Novo Horizontino, teve que trabalhar a bola, ensaiar uma jogada. E o gol do Novo Horizontino veio de uma falha defensiva da equipe do Mozart, que na coletiva falou sobre essa sequência e o jogo contra o Guarani. Nós tínhamos uma grande oportunidade de assumir a liderança do nosso grupo. Infelizmente, deixamos escapar. Agora nós já temos um desafio grande de novo na quarta-feira, que é o Guarani em Campinas, que é sempre um adversário duro de jogar. O provável time do Mirassol para enfrentar o Guarani às 9h35 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com Alex Muralha no gol, Rodrigo Ferreira na direita, Lucas Gasal e Luiz Otávio na zaga e o Varley na esquerda. E Yuri Lima, Danielzinho e no ataque 4 jogadores, Chico Kim, Negueba, Fernandinho e Gabriel. Que boa notícia a não lesão do Chay. Não sei nem se ele entra jogando hoje, de repente pode até ser poupado, mas o Guarani vai poder contar com o Chay. Primeiro, o lado humano, né? O jogador saiu chorando lá em Itu. Chorando. Né? E tem no Guarani a esperança de reencontrar o bom futebol. E ele está recuperado, e para o Guarani, tecnicamente, também é um reforço e tanto, porque tem aí o problema do Regis, que até agora a diretoria não se posicionou, mas o Chay é um jogador de meio campo e o Guarani necessita, né, desse jogador de criatividade, jogador de aproximação dos atacantes, e a notícia é importante de que ele vai permanecer aí com o restante do grupo para o restante para a temporada, né? Não vai passar aí, vai passar uma estadia no departamento médico. Jogo difícil, hein? Jogo difícil hoje contra o Mirassol. O Mirassol até agora não convenceu no Paulistão, embora tenha uma boa equipe, até um candidato à classificação, mas não mostrou ainda o poderio. E que não mostre hoje, né? O Guarani vai jogar em casa, vem de uma vitória convincente sobre o Ituano, a base da equipe não deverá mudar, fica apenas a dúvida aí com relação ao Chay. Se o Chay não jogar, joga o Matheus Bueno. Lá em Itu, o Matheus entrou numa posição mais perto dos atacantes, como se fosse um meia, e deu certo. Acontece que hoje é um jogo de uma outra característica, em que o Guarani vai ter a responsabilidade, vai ter que tomar a iniciativa da partida, e talvez o Matheus Bueno, sendo um volante de origem, não tenha aí a capacidade técnica que tem o Chay. Agora, se o Chay jogar, o Matheus Bueno deve ser até poupado, preservado, colocando aí o Anderson Leite e o Camacho, né, como os volantes e os meias de contenção. E é um Guarani muito pronto, preparado para conquistar aí a segunda vitória consecutiva, confiante, depois de tudo que aconteceu no último sábado lá no estádio Novelli Júnior, em Itu. Rapidinho, só a participação da galera. Bom dia a todos, bom trabalho, Lupe no Canindé. 1-0, gol de Deusvane Augusto. Precisamos demais da vitória da vitória em cima da Ponte Preta. É o Gabriel Dantas de Guarulhos e torcedor da Portuguesa. Show, legal. Obrigado pela mensagem aí. Bom dia, algum repórter vai ter coragem de perguntar pro presidente do Corinthians quando vai acabar a farra? Nossa, Maria, hein? Bom dia, CBN. Cristiano Ronaldo ficou com medo do Messi. E quem mandou mensagem pra gente também aqui foi o final do telefone 3364. Bom dia, essa é uma rádio só de Campinas? Não, além de Campinas, nós também temos o alcance na região metropolitana, com muitas cidades. Chegamos até Itu também. Sem dúvida. Salto, Sorocaba, entre outras. E pegando esse gancho, que é uma rádio que está aberta ao público regional, Fábio Chaib, Série A2, os clubes da nossa região, e Série A3, os clubes da nossa região, em ação, hoje à noite ou hoje à tarde, Fábio Chaib. Rodada completa hoje, né, Carlão? E os times da região... Para quem vamos torcer hoje? Às 7h30 da noite, lá na Arena Barueri, tem Oeste Capivariano. O São Bento, às 7h30, lá no SIC, no Walter Ribeiro, recebe o Monte Azul. O Taubaté, às 8 horas da noite, lá no Vale do Paraíba, recebe o Primavera.
E o São José, que é o líder do campeonato por enquanto, encara o Rio Claro também às 8 horas da noite no Martins Pereira. Às 9h30 da noite, fechando essa rodada, né, a quinta rodada da Série A2, a Ferroviária, na Fonte Luminosa, recebe o 15 de Piracicaba, confronto tradicional do futebol do interior paulista, Ferroviária e 15. E pela Série A3, destaque para o jogo do União São João, que encara o São Bernardo às 3 horas da noite, lá no Hermínio, 3 horas da tarde, no Hermínio Ometo, em Araras, União São João Esporte Clube São Bernardo. Quem também atua às 3 da tarde é o Desportivo Brasil, lá no Anísio Haddad, em Rio Preto, contra o Rio Preto, viu, Carlão? Tá certo, Fábio Chaib, boa sorte às equipes da região e amanhã Fabião vai trazer aí as boas novas, as boas notícias dos nossos clubes, inclusive os de Campinas, eu tenho certeza disso. Meio-dia, o CBN Esportes fica por aqui, prometendo voltar amanhã a partir das 11, mas hoje, às 4 da tarde, tem o Arena dissecando a rodada do Campeonato Paulista. Até lá! Repórter CBN.